Evangelho de Mateus, hoje, é 13, 24 a 30. Muito bem, nesse trecho, Jesus compara o reino de Deus a um homem que semeou boa semente no seu campo, porém, depois foi surpreendido pelos funcionários com a notícia de que lá também nasceu joio. O homem não gostou, mas também não cedeu à sugestão dos funcionários de arrancá-lo do meio do trigo. Poderia destruir também o trigo dessa forma, mas deu ordem que se esperasse até crescer os dois, trigo e joio, e no tempo certo poderia-se colher o trigo com segurança e recolher depois o joio em feixe para ser jogado no fogo. Bem, amigos, o Evangelho de Mateus foi escrito num contexto de muita perseguição e mortes. Os cristãos sofreram toda espécie de maldades e injustiças. Então, era muito comum na comunidade de Mateus a reflexão sobre constatar que o reino de Deus é o jeito de ser de Deus. A parábola que o Evangelho nos apresenta nos revela exatamente o jeito de ser de Deus, representado pelo semeador da parábola. O semeador da parábola é o próprio Deus. É para ele que devemos olhar como referência a ser seguido. A parábola nos indica o jeito de ser no reino de Deus. Paciente quando atingido por uma maldade. Agir sem ser movido por impulso. Agir com sabedoria e prudência no tempo certo. Lá não é do tipo que se passa o rodo, mas sabe fazer distinção entre o joio e o trigo. Quem dera soubéssemos o tempo certo de agirmos diante das coisas que temos que enfrentar, não é mesmo? O Evangelho de hoje nos dá pistas quanto ao tempo certo de agirmos, como também o jeito de agirmos. O semeador não age por impulso, mas age com sabedoria e paciência. Sabemos que em cada um de nós foi semeado a semente do reino, porém existe também a semente do mal em nosso coração. Não estamos isentos das influências do mal. O que fazer então? Tem gente que acha que basta passar por um exorcismo e pronto, o mal vai embora. Quanto à ingenuidade, precisa meditar mais sobre essa parábola de Mateus. Os funcionários da parábola também achavam que podiam arrancar o joio sem destruir o trigo. O Salmo 51, 7 diz: Eis que nasci na iniquidade, minha mãe concebeu no pecado. No livro de Jó também lemos que quem fará sair o puro do impuro? Ninguém, disse ele. O Catecismo da Igreja Católica diz, em relação ao mal, que se trata do pecado original, que vem da própria natureza, do rompimento de Adão. Na verdade, nenhum homem pediu para nascer assim. Deus nos fez do jeito que somos. E tudo que fez, fez bem. E é bom. E a semente do mal que existe em nós, essa dimensão mal da natureza humana, quem é o responsável por ela? Foi Deus que nos fez também com um lado mal? Esse problema do bem e do mal é um problema nosso e não de Deus. Tudo o que Ele fez é bom. Deus não pode fazer o mal. O nosso problema é que nem sempre sabemos administrar bem esses dois poderes que Deus coloca sobre a nossa administração. O bem e o mal. Ficar perguntando sobre quem plantou a semente do mal não resolve nada. O importante é descobrir o que fazer daqui para frente, já que ela existe e já está plantada. Isso é um fato. Como do veneno da cobra podemos extrair um remédio, dessas duas dimensões da natureza podemos também conseguir algo bom. Não é possível separar o bem do mal, encarnados no ser humano. O bem e o mal são como as duas faces da mesma moeda. O ser humano não pode sobreviver e nem seria humano sem ambos os lados. Não se trata de fazer um exorcismo e pronto, está resolvido. Ser humano algum pode ser curado desse mal enquanto estiver vivo na terra.
Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém, disse Jó, no capítulo 14, no verso 4. A doutrina da Igreja Católica, Catecismo, artigo 405, afirma que o batismo confere a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e torna a voltar o homem para Deus. O que fica são as consequências do pecado. A natureza enfraquecida inclina-se para o mal. Requer, portanto, uma vida espiritual ativa. A lição do homem, da parábola, é que é preciso não confundir o joio com o trigo. Ou seja, o pecado é uma coisa, o pecador é outra. Embora as duas coisas estejam juntas, o pecado deve ser desprezado, o pecador acolhido e salvo. O mal não existe fora do ser humano. Por isso, cabe a cada um de nós os cuidados para que ele seja bem conduzido para o seu devido lugar. Isso é feito com paciência, prudência e sabedoria. Em outras palavras, sob a luz da boa oração. Caríssimo, a palavra de Deus é assim. Grande